noite, tudo bem, pessoal? Meu nome é Bruno e trataremos nesta aula sobre os princípios gerais da administração pública, né? Todo mundo já ouviu falar da famosa palavrinha, né? O macete, o LIMP, né? Onde nós temos 5 letras: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, né? Então nós temos essa palavrinha básica que fala dos princípios gerais da administração pública. E nós vamos falar um pouquinho de cada um desses princípios hoje, tá? Começando aí pelo princípio da legalidade. O que é o princípio da legalidade? É o princípio básico de todo o direito público, né? Porque a doutrina costuma usar a seguinte expressão quando a gente vai falar sobre legalidade, onde tudo, na atividade particular, tudo o que não está proibido é permitido. Já na administração pública, não. Tudo que não está permitido é proibido, né? Então, o administrador ele está rigidamente preso à lei, né? E a sua atuação deve ser confrontada com a lei. Então, o princípio da legalidade diz justamente onde a administração está regida por leis, né? E a sua atuação, tudo que a administração atua, tem que estar de acordo com isso, tá? Então, esse é o princípio da legalidade, bem resumidamente. Passando para o próximo princípio, nós temos a impessoalidade, que significa que o administrador público deve orientar por critérios objetivos, não subjetivos. Por isso, impessoalidade, critérios objetivos, não devendo fazer distinções fundamentadas em critérios pessoais, aí seria subjetivo, né? Toda atividade da administração pública deve ser praticada tendo em vista a finalidade pública, né? Se não visar o bem público, ficará sujeito à invalidação por desvio de finalidade. Então, aquele ato, né, que ele não visa o bem público, ele pode ser invalidado, né? É em decorrência desse princípio que temos, por exemplo, o concurso público e a licitação. Porque o concurso público, ele gera o quê? Por critérios objetivos para aprovação, não é? Onde tem provas, né? Não está sendo avaliado ali critérios pessoais, critérios subjetivos, sim, critérios objetivos. E isso também para a licitação. Desse critério decorre a generalidade do serviço público. Todos que preencham as exigências têm direito ao serviço público. A responsabilidade objetiva do Estado decorre do princípio da impessoalidade também. Então esse é o princípio da impessoalidade. Então LI, né, LIM, agora vamos passar para moralidade, que é o M da palavrinha LIMP. Moralidade. O direito administrativo, pessoal, ele elaborou um conceito próprio de moral, né? Diferente da moral comum. A moral administrativa significa o quê? Que o dever do administrado não é apenas cumprir a lei formalmente, mas cumprir substancialmente, procurando sempre o quê? O melhor resultado para a administração, né? Pressuposto de validade de todo ato de administração pública tem a ver com o quê? Com a ética, com a justiça, honestidade, conveniência, oportunidade, né? Então, toda atuação do administrador público é o que? É inspirada no interesse público. Jamais a moralidade administrativa pode chocar-se com a lei, tá? E por esse princípio, o administrador não aplica apenas a lei, mas vai além, aplicando o que? Sua substância, né? E a Constituição de 88, cabe aqui a gente ressaltar também, enfatizou a moralidade administrativa prevendo o quê? Que os atos de improbidade importarão à pessoa que comete esses atos de improbidade a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário na forma de gradação previstas em lei, sem prejuízo de ação penal cabível. Então esse é o princípio da moralidade, né? Onde a Constituição de 88 inovou com a moralidade administrativa. Partimos agora para a publicidade, que é o P da palavrinha LIMP. O requisito de eficácia, né? A publicidade é um requisito de quê? De eficácia e moralidade. Por quê? Porque através da divulgação oficial dos atos da administração pública que ficam assegurados o seu cumprimento, observância e controle, destinando-se de um lado à produção de efeitos externos dos atos administrativos. Existem atos que não se restringem ao ambiente interno da administração, porque se destinam a produzir efeitos externos. Por isso que há necessidade da publicidade, né? Então, publicidade é o quê? A divulgação oficial dos atos da administração pública, certo?
Por último, a palavrinha limp, nós temos o E, que é eficiência, né? Eficiência o quê? Exige resultados positivos para o serviço público e satisfatório atendimento das necessidades dos administrados, né? Então, trata-se de um princípio meramente retórico e possível, no entanto, invocá-lo para limitar a discricionalidade do administrador, levando a escolher a melhor opção. Eficiência é a obtenção do melhor resultado com o uso racional dos meios. Atualmente, na administração pública, o que nós temos? Uma tendência, né, de prevalecer o controle dos resultados sobre o controle dos meios, né? Então, o princípio da eficiência ela vem com qual objetivo? De obter o melhor resultado com o uso racional dos meios, certo? Então, nós falamos aí sobre os princípios básicos da administração pública, que é o famoso LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Porém, na administração pública não tem somente esses princípios, tem outros princípios, que nós falaremos agora também. Começando pelo princípio da supremacia do interesse público, que nós já falamos um pouquinho, né? O princípio da supremacia do interesse público diz o quê? Onde os interesses públicos têm supremacia sobre os interesses individuais. É a essência do regime jurídico administrativo. Eu não estou ali para prevalecer um indivíduo, e sim um coletivo, né? Um interesse público maior, né? Temos também o princípio da presunção de legitimidade, onde os atos da administração presumem-se legítimos, até provar o contrário. Porque é claro, né? Aquele ato da administração pública é um ato que a gente tem que confiar, ele é legítimo, até que se prove o contrário. Então, presunção relativa, ou o famoso latim juris tantum, né? Ou seja, pode ser destruída por prova contrária, né? Temos o princípio da finalidade, onde toda atuação do administrador se destina a atender o interesse público e garantir a observância de finalidades institucionais por parte das entidades da administração indireta. A finalidade pública, objetividade pela lei, é a única que deve ser perseguida pelo administrador. A lei, ao atribuir competência ao administrador, tem uma finalidade pública específica, né? Claro. O administrador, praticando o ato fora dos fins, né, expressa ou implicitamente contidos na norma, pratica o quê? Um desvio de finalidade, né? Então, se ele está praticando um ato que é fora dos fins daquele ato, ele está desviando a sua finalidade do ato, né? Temos um princípio que vocês ouviram bastante falar, que é o princípio da autotutela. Autotutela. A administração tem o dever de zelar pela legalidade e eficiência de seus próprios atos. É por isso que se reconhece à administração o poder e dever de anular ou declarar a nulidade dos seus próprios atos praticados com infração à lei. A administração não precisa ser provocada ou recorrer ao judiciário para reconhecer a nulidade dos seus próprios atos. Então ela tem liberdade de analisar, de provocar, de reconhecer que seus atos são nulos. Esse é o princípio da autotutela. A administração pode também revogar os atos administrativos que não mais atendam às finalidades públicas, sejam eles inoportunos, inconvenientes, embora legais. Se aquele ato ele não atende mais uma finalidade pública, ele pode ser revogado. E a administração tem esse poder, né? Sem precisar recorrer, né? Em suma, resumindo, a autotutela, pessoal, se justifica para garantir à administração a defesa da legalidade, a eficiência dos seus atos, nada mais do que o quê? Que a autotutela? Um autocontrole dos seus próprios atos, né? Temos também, pessoal, a continuidade dos serviços públicos, o princípio da continuidade dos serviços públicos. O serviço público destina-se a atender necessidades do quê? Sociais. É com fundamento nesse princípio, né, que os contratos administrativos não se permite que seja invocada pelo particular a exceção do contrato não cumprido. Nos contratos civis bilaterais, o que nós temos? Nós podemos invocar a exceção do contrato não cumprido para se eximir da obrigação. Hoje, nós temos uma legislação que já permite que o particular invoque a exceção do contrato não cumprido. Né? No caso, nós temos aí a Lei 8666 de 93, contratos de licitações, né? Apenas no caso de atraso superior a 90 dias dos pagamentos devido pela administração, né? Onde o particular pode invocar a exceção do contrato não cumprido. A exceção do contrato que não é cumprido é deixar de cumprir a obrigação em virtude de outra parte não ter cumprido a obrigação correlata. Tá? E por último, nós temos o princípio da razoabilidade, né? Os poderes concedidos à administração pública devem ser exercidos na medida necessária no atendimento do interesse público,
sem exageros. Por isso tem que ser o quê? Razoável. O direito administrativo consagra a supremacia do interesse público sobre o particular. Nós já falamos sobre isso. Mas essa supremacia só é legítima na medida em que os interesses públicos são atendidos. Exige proporcionalidade entre os meios que se utiliza a administração e os fins que ela tem que alcançar, né? Agir com lógica, razão, ponderação, atos discricionários. Então, esse é o princípio da razoabilidade. Então, durante todos esses minutos, nós falamos sobre o LIMP, que é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, e falamos sobre os outros princípios presentes na nossa Constituição. Supremacia do interesse público, presunção da legitimidade, finalidade, autotutela, continuidade do serviço público, né? E, por último, nós temos o quê? A razoabilidade. Então, espero que vocês tenham anotado algumas considerações sobre os princípios, tá certo? Espero que tenham gostado também. Bons estudos para vocês. Tenham uma excelente noite. Até mais.